Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada, em parceria com a Jovem Pan. Vocês podem assistir no YouTube, no Jovem Pan Porto Alegre e também no Spotify, no Linhas de Chegada. Hoje aqui com a presença de um grande amigo, um grande empreendedor. E olha, tenho aqui a certeza de trazer para vocês que a história dele é incrível, porque ele não só é um empreendedor, mas ele é um empreendedor com uma causa tão linda. Vitor Freiber, obrigado pelo aceite, por estar aqui. É uma honra te ter aqui com a gente. Que isso, obrigado pelo convite. Eu não sei se as pessoas te conhecem, mas esse cara é fenomenal, então tá aqui uma honra para mim. Ah, que isso. Vocês sabem que os convidados, né, é que brilham aqui hoje no nosso podcast. Então, pessoal, curtam, compartilhem, comentem, a gente vai adorar sempre poder estar trocando com vocês. É aqui que a gente tá para justamente fazer isso. Então, Vitor, obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o convite. A tua história, né, como empreendedor, eu sei que ela começa muito numa ideia inicial, assim, pelo que eu já te conheço, né, de, vamos ver o que é, como é que funciona e tal, e tu realmente te apaixonou e hoje toda a tua história, ela é apaixonante. Então, conta aqui para quem está nos assistindo, qual é o teu negócio hoje que tu empreende numa causa social que é tão linda e tem ajudado tanta gente. E aí a gente vai explorando aqui no meio outras perguntas. Vai papo, esse é o objetivo. Essa é a ideia. Vamos lá. Legal. Tu falou uma palavra, paixão, né? Tu apaixona. Eu sou apaixonado por pessoas. Então, quando tu diz, Vitor, como é que eu te apresento? Primeiro, sou Vitor Freiber, pai da Martina e da Helena. Hoje em dia, né? Então, já sou pai da Martina e da Helena. O resto é o resto. Segundo, eu sou empreendedor social. Então eu acompanho tuas entrevistas, teus bate-papo, acho muito legal trazer tantos empreendedores e eu me orgulho muito de ser um empreendedor social, de ter um negócio social, como tu diz, que tem um impacto, tem uma transformação na vida das pessoas. Então, essa paixão, assim, apaixonado por pessoas. O próprio nome da empresa fala isso, né? Pertencer a um grupo, pertencer à sociedade. Então, hoje o Pertence, que é meu negócio social, meu trabalho, minha paixão, exatamente nasce desse olhar para as pessoas, perceber que todas as pessoas merecem ter uma chance, merecem sonhar. E aí a gente começa, então, a criar o Pertence, que logo mais, né? Acho que eu vou contar um pouquinho dessa história. Mas há 14 anos, oficialmente, agora em agosto a gente completa 14 anos, Caramba. Que minha vida mudou. 15, 16 anos, vamos dizer um pouco antes, desde que eu conheci a Sarita. Que tu também conhece, né? Uma senhora que se chama... Foi tua professora. No maternal. Exato. Então tem uma história ali, né? É uma senhora que teve um olhar atento para as pessoas. No caso, para as pessoas com deficiência intelectual. Ela dava aula particular na casa de alguns alunos e ela tinha alguns alunos com deficiência intelectual que estavam aprendendo algum tema de casa, alguns até saíram da escola, mas queriam continuar aprendendo, estudando. O que ela faz? Ela ensina eles, com o tempo ela percebe que muito mais importante do que aprender talvez português, matemática, geografia, é que eles possam ter um convívio social, que eles possam dar uma volta na quadra sozinhos, que possam mexer no dinheiro no mercadinho. Então, naquele momento, ela faz o quê? Ela coloca no carro dela alguns alunos, cria o primeiro grupo e leva para passear. Naquele momento, ela percebe que tem uma necessidade, tem uma vontade deles de sair de casa longe do convívio familiar, Fábio, porque aqui é um ponto importante. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, muitas vezes a gente duvida da capacidade, o famoso capacitismo. Ele não vai poder sozinho. A gente, no caso, até a própria família, né? Exatamente, as próprias barreiras começam às vezes na própria casa. E aí o que a Sarita faz? Quebra a primeira barreira, leva para passear. Só que naquela época ela já era vista como a mãezona daquele grupo. Eu tenho hoje 36 anos, na época eu tinha 19, 20 anos, eu estava me formando em educação física, fiz meu estágio de educação física na piscina com pessoas com deficiência física e intelectual. Legal. E um dia eu comentei com a Sara, com a Sarita, né, sobre o meu estágio, ela disse, olha só, Vitor, eu tenho alguns alunos, quem sabe tu sai junto, porque, de novo, eu vejo um brilho no teu olho, eu vejo que tu é apaixonado por isso, sempre aquela paixão por pessoas, e eu realmente era apaixonado, eu amo estar com pessoas, né, eu me identifico muito contigo, né? Por que tu criou esse espaço? Para conversar com pessoas, tá conectado, né? Então eu sempre gostava de falar, de tocar, de enxergar. E aquele estágio mexeu muito comigo na piscina. Comentei com ela, ela disse, Vitor, eu vou levar eles no Mac. Quer ir junto? Eu disse, a primeira pergunta qual foi? Se tu me conhece bem? Quem é que vai pagar? Exatamente. Tu vai me pagar se tu for... Olha aqui, tá gravado, hein? Todo mundo me conhece. Se tu for me pagar, vamos jantar. A gente colocou 3 jovens, aqueles que couberam no carro dela, levamos para passear e foi muito legal. Porque quando a gente termina aquele primeiro passeio,
a gente deixa eles em casa e os pais perguntam, quando vai ser o próximo programa? Para onde vocês vão? Olha Então só. ali a gente percebe de novo uma necessidade, uma vontade, um direito de serem felizes, basta dar ferramentas, basta ter um olhar diferenciado, né? Então ali nasce o Pertence, né? Uma instituição, uma organização que move o mundo pela inclusão. Então, que enxerga as pessoas para além da deficiência. Né? Então, a partir daquele momento, a gente tem como missão de mover o mundo pela inclusão, de realmente transformar a vida das pessoas. E hoje, então, ao longo desses 14 anos, 15, 16, extra-oficial, mas 14 oficialmente, a gente faz trabalhos com a pessoa com deficiência, com suas famílias, com a sociedade como um todo. Não é só a pessoa, né? É a família toda envolvida, né? É a família como um todo, né? Hoje, então, o Pertence tem uma metodologia própria, chamada Metodologia Pertence, e ela trabalha toda uma jornada educativa, trabalha a pessoa com deficiência no centro, né, de todo esse trabalho. Mas a gente entende que, para além disso, tem uma família, né? Uma família típica que tem toda uma história por trás, né? Tem as emoções, tem os sentimentos. Então, o nosso trabalho, obviamente, sempre é focado na pessoa com deficiência, mas trabalhando toda a família. E a gente hoje trabalha também com instituições, com escolas, né, com faculdades, com empresas. Porque tem muita e gente com a querendo sociedade. fazer algo, mas não sabe como, né? Não sabe como, muitas pessoas, além de querer, precisam fazer, né? Então vamos deixar isso muito claro. Hoje tem uma necessidade, tem leis, cada vez, graças a Deus, a gente vê que temos alguns direitos de pessoas com deficiência sendo, né, como é que eu digo? Valorizados? Valorizado, mas também pessoas cobram, né? E antigamente, infelizmente, a gente não via essa cobrança, né? Então também tem um movimento bem importante, né? Nas empresas, em diferentes espaços, em parques, praças, exatamente para a gente poder garantir o direito da pessoa com deficiência. Também, né? Para autista, tem vaga, né? Nas escolas também, né? Hoje todo o direito da pessoa com deficiência estudar em escolas regulares, né? No mercado de trabalho. Então todo esse trabalho ele precisa ser olhado. Sempre, de novo, focado na pessoa com deficiência, mas entendendo que a gente precisa fazer todo um movimento, né, para que realmente a gente tenha uma inclusão, né, Fábio? Porque senão a gente faz de conta. E esse faz de conta já não... Não é com vocês. Não é com a gente, exatamente. Agora, quando é que vocês entenderam que era um negócio? Porque a gente fala muito da causa social e muita gente ajuda, muita doação, muita... até às vezes a empresa tem um setor para cuidar disso, mas vocês encararam isso como um negócio, né? Ou seja, a gente não está aqui. Não é que a gente não se preocupa pelo social, mas a gente sabe que a gente precisa do financeiro e esse é o olhar de quem tem uma empresa. Precisa fazer caixa, precisa dar lucro, né? Ou seja, não é uma ONG. Quando é que vocês entenderam de uma ida ao McDonald's? Em que momento vira a chave para dizer, cara, isso é um negócio e é aqui que a gente vai ganhar dinheiro? Legal, e é muito legal essa tua pergunta, porque, de novo, o Pertence é, então, um negócio social, mas hoje nós temos duas frentes, e isso é bem importante todo mundo que está assistindo para entender, porque às vezes a gente confunde as coisas, e esse é o nosso trabalho, né? Também não é à toa que hoje nós temos o selo... Não, e também hoje nós temos o selo do ar, nós temos o selo gestão da Ambev, né? Então, ao longo da caminhada, a gente se profissionalizou exatamente para ter um trabalho no terceiro setor de qualidade, profissionalismo e referência. É muito legal, às vezes, receber instituições, empresas nos procurando para entender como é que funciona. Então, realmente, esse movimento que a gente teve ao longo dos anos nos credenciou poder estar aqui, né, falando e com tanta convicção do que a gente faz. Mas hoje, então, tem um grande guarda-chuva chamado Pertence. Esse guarda-chuva chamado Pertence, ele tem a parte particular, né, embaixo de um CNPJ, Clube Social Pertence. Que é um espaço? É uma organização. O Pertence como um todo é uma organização. E essa parte, ela tem vários serviços particulares. Então, hoje, pessoas com deficiência que querem frequentar o nosso trabalho com o clube, que são clube de viagens, que são oficinas, que são atividades, que são diferentes projetos esportivos, culturais. Teatro, né? Restaurante, cozinhar para o pessoal no Tem restaurante. vários projetos que sempre com a finalidade de dar autonomia e independência, o protagonismo para a pessoa com deficiência na parte particular. Então a família paga uma mensalidade e usufrui dos serviços. Legal. E ao longo da caminhada, eu acho que daí tu trouxe, mas em que momento virou a chave? Eu acho que sempre foi muito natural, né? Eu acho que esse meu lado mais empreendedor, o lado mais professora, né? O olhar atento, tanto meu, mas principalmente da Sarita, né? De olhar para todas as pessoas. E sempre foi muito claro para nós que todo mundo deveria e merecia pertencer. Então, se todo mundo merece pertencer, as pessoas sem condições financeiras também precisam pertencer ao Pertence, né? Perfeito. Então, ao longo desses anos, a gente
conseguia fazer com que um pague menos, outro não pague. Só que com o tempo, e aí tu falou, né, de pagar as contas, de ter um projeto com qualidade, não é à toa que a gente passa por uma enchente, a gente passa por uma pandemia e a gente sai ainda mais fortalecido por ter de novo todo um trabalho sério de qualidade e profissional, né? E com o tempo a gente percebia, e na verdade a gente nem tanto percebeu, eu e a Sarita, com esse olhar de mãe, né, de vamos deixar todo mundo participar, mas aí a gente tem profissionais muito qualificados, aí vale ressaltar, por exemplo, a Geniane, a Head do Pertence, junto com nossa contabilidade, que dizem, olha só, muito legal, essa é a missão do Pertence, transformar a vida de todas as pessoas, mas aqui só no particular a gente vai quebrar. Então a gente viveu esse momento de entender que tem que pagar as contas. Mesmo entrando mensalidade, mas as pessoas que não poderiam pagar cada vez eram maior número. Uhum. Naquele momento, então, a gente abre, há mais ou menos 7, 8 anos, a gente abre o Instituto Social Pertence. Então, lembrando desse grande guarda-chuva, a organização Pertence, ela tem o particular e ela tem o social, que é uma OSC, uma organização da sociedade civil, 100% gratuito, onde a gente beneficia, então, as pessoas em vulnerabilidade. Opa. Então, aqui a gente consegue, além de trabalhar a pessoa com deficiência, a família, a sociedade como um todo, em projetos sociais, a gente consegue, então, chegar em quem mais precisa, quem não pode arcar com algumas atividades e com mesma qualidade. Então, Fábio, infelizmente no Brasil, a gente tem muito um trabalho do terceiro setor como um trabalho assistencialista. E ajuda, por isso que eu digo, coitadinhos. Né? É um diferencial tão grande vocês empreendendo nesse mercado. Coitadinho nada, eu sempre brinco. Tu é o coitado, se tu não quer me apoiar, sem problema. A gente vai conseguir outros parceiros, a gente vai conseguir outros apoiadores, pensando aqui no Instituto Social Pertence. Então, a gente tem um trabalho de qualidade, de excelência, e que realmente hoje ele consegue sim contar com doadores, tanto recorrente, pessoa física, pessoa jurídica, projeto de lei Rouanet, lei de incentivo ao esporte. Ou seja, a empresa quiser ajudar, pode. Se a empresa quiser ajudar, se pessoas físicas querem ajudar, é todo na parte social. E nós temos então um negócio social com a parte particular que o Clube Social Pertence. Então isso é tudo muito bem dividido e a gente tem muito orgulho dessa caminhada. E hoje não é à toa que milhares de pessoas, né, já foram impactados pelo nosso trabalho exatamente por conseguir abranger da melhor forma possível, né? Bacana aí, ó, pessoal, viu? Quem quiser ajudar, apoiar, Lei Rouanet ou de qualquer outra forma, procura o Vitor, né, no Instituto Social Pertence. Com certeza aí vai ter alguém para te receber. Tô enganado. Tá, não, é isso aí, né? E o cafezinho no Pertence, olha, também, é então fundamental. Boa. Mas é legal o que tu tá trazendo agora, porque esse podcast chega em empresários, né? E muitas vezes as pessoas não sabem como ajudar. E infelizmente a gente vive também uma cultura da desconfiança. Né? Então, esse era um ponto que eu ia falar. Pode ir. Não. É que, olha, a gente não preparou nenhuma pergunta. Eu só vou, então, incrementar algo a mais nessa pergunta, que é a questão da confiança, que era o que vinha. Como é que tu gera confiança num pai que, né, protege muito seu filho, muitas vezes, ali, por ele não saber como é que ele vai lidar na rua, no dia a dia? Pô, eu vou largar meu filho com uma pessoa que eu nunca vi. Como é que tu gera essa confiança? E, por outro lado, eu acho que é esse ponto que tu ia trazer, como é que eu mostro a confiança para quem quer investir? Né? Ou seja, tu tá lidando com confiança o tempo inteiro. Perfeito. Eu estava indo na linha, por exemplo, na confiança de quem quer investir, no primeiro momento, te respondendo. Eu acho que essa caminhada, né, não é de um dia para o outro, mas infelizmente no Brasil a gente vive essa cultura tu tem que provar que tu é honesto o tempo inteiro, né? E tem que ter toda uma questão. Agora na enchente a gente viveu muito isso, né? A gente conseguiu doações, nós vamos abordar aqui. E a gente conseguiu doações muito significativas, sabe? Legal. Tanto de empresas e pessoas físicas aqui e também do exterior, empresas grandes. Então a gente se orgulha muito e a gente acho que criou esse trabalho sério. Né? A gente tem relatórios, tem prestação de contas, tem um trabalho na ponta, né? Eu sempre digo que a melhor prova de tudo que a gente faz, ele tá ali, né? No sorriso da pessoa com deficiência, na entrega dos resultados, tem indicadores, tem dados. Então hoje a gente não tá brincando de fazer um projeto social. A gente entrega algo que a sociedade está carente e com muita qualidade, de novo, né? Então acho que essa confiança, ela vem quando eu tenho grandes empresas, grandes doadores fazendo aporte. E esse boca a boca é muito forte, né, Fábio? Porque no momento que a gente consegue uma doação de uma empresa muito grande, as outras empresas olham. Acaba sendo também uma forma de mostrar valor, né, e confiança. Exatamente. Hoje as empresas têm toda essa questão do ESG. Compliance, uma série de coisas. E muitas vezes... E a gente faz a própria compliance. Opa, legal. É muito engraçado que a minha própria equipe diz, sério? Mas tem uma doação gigante que quer entrar... Não, primeiro vamos fazer toda a linha para ver se o compliance está tudo certo. E por quê? Porque a gente chegou nesse ponto, né, Fábio? Ou seja, não
Não é só o dinheiro que eu preciso não ter posso valores. aceitar qualquer doação, Que porque legal. isso pode mexer na reputação da nossa instituição. Então a gente tem todo um trabalho tu bem inverteu a sério. lógica, né? Invertemos a lógica, hoje a gente também consegue, vou te dar um exemplo de novo, voltando para enchente. Quando a gente começou a dar apoio na enchente, que nem todo mundo nos primeiros dias, a primeira coisa foi conseguir doações, né? Dar apoio, a gente se preocupou muito com os nossos beneficiados, né? Com a nossa equipe, família, pertence, e aí, obviamente, com a sociedade como um todo. E rapidamente não parava de chegar ligações, posso fazer o Pix pro Pertence? Como é que funciona? Para Olha quem vocês só, vão que destinar? legal. E eu, eu não quero abrir Pix. Estava cheio de Pix aberto. Eu mesmo já tinha doado rapidamente nas primeiras horas, primeiros dias. Para que eu preciso disso? Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Mas, de novo, no momento que tu te torna referência, eu acho que o Pertence, ele tá nesse patamar, sim, de ser uma organização referência em inclusão, né? E a gente trabalha muito para ser uma referência nacional, referência mundial, né? E eu digo isso com todas as letras, né? Porque o nosso trabalho, ele é muito árduo, tá? A gente trabalha Não dia e tenho noite, é uma equipe multidisciplinar. Então, tu perguntou da segurança, vou voltar, a gente vai misturando, né? Aqui eu gosto de falar, tá? O Fábio gosta de falar, eu gosto de falar. Então, isso é um problema aqui, né? Eu falei que a história dele era incrível, vamos lá. Quando tu falou da segurança, voltando aqui da família, eu tenho uma equipe multidisciplinar. E hoje a equipe multidisciplinar, além de ter todo mundo muito enraizado à cultura do Pertence, e dentro dos nossos valores, um dos principais valores é segurança, é confiança, né? Então, além de passar isso de forma verdadeira, porque tem aquelas coisas de cultura que são forçadas nas empresas, Bota nas a missão instituições. na parede e ninguém sabe Cara, nem isso que tá escrito. acontece no dia a dia, isso reverbera. Para além disso, nós temos uma metodologia. Legal. E as famílias veem isso. Não é um trabalho só de lazer, não é um trabalho só. Tu falou ali um exemplo muito claro de um projeto gastronômico nosso. Não é só ir para a cozinha, cozinhar ou fazer algo no restaurante. Tem toda uma metodologia por trás. Tem uma história quando o participante chega no Pertence e ele fala com a nossa equipe multidisciplinar para entender como é que ele chega, como é que ele vai sair. Ele passa por uma jornada. Ou seja, tem psicólogos, tem... Tem todos os profissionais que tu pode imaginar, né, com uma equipe multidisciplinar, e isso é muito legal. Hoje a organização Pertence conta com mais ou menos 100 colaboradores, Caramba. né? Então isso é uma coisa muito E bacana. quantos membros tem no Pertence? Hoje, se a gente pegar na parte particular, na parte social, a gente está em dia em torno de 500 participantes. Caramba, imagina, Né? E a gente está 500 falando em famílias Porto Alegre e envolvidas região. A e gente está sendo falando beneficiadas. virtual para todo o Brasil hoje, as atividades. A gente está falando presencial em São Paulo com um projeto muito bacana. Então, hoje sim, envolve. E mais de 1.000 pessoas já passaram pelo Pertence. Isso que eu estou falando, a pessoa com deficiência. Eu não estou contando projetos em escolas, em empresas, né, movimentos que a gente fez dentro de um restaurante, que impactou centenas de pessoas, e isso vai hoje somando, porque eu sempre digo, né, a gente fala muito em mudar o mundo. Eu acredito muito que o Pertence vai conseguir tornar o mundo melhor. Nós vamos mudar o mundo. Nós estamos já mudando o Vocês já mundo. estão mudando, né? Conta uma... Mas que às muda vezes uma quando vida, eu falo... muda o mundo inteiro, né? Exatamente. Às vezes quando a gente fala em mudar o mundo, parece algo muito distante, né? Mas então tem que resolver a fome, a educação... Cara, resolve Mas, teu entorno aqui, uma vida... tu já Fábio, mudou muita se a coisa. gente mudar nenhuma vida, se a gente mudar o dia, eu acredito muito nisso, eu falo isso todos os dias para minha equipe quando a gente fala em mudar o mundo. A gente tem que mudar o dia de uma pessoa. Isso é muito forte. Quando a gente entende que a gente conseguiu mudar o dia daquela pessoa, ele vai voltar em casa, e os pais, que até então estavam 24 horas junto com seus filhos, e agora eles têm um momento deles. Quando o filho chega cheio de histórias para contar, ele cria experiências memoráveis, isso reverbera, isso tem uma potência de mudar a vida daquelas pessoas. Isso muda o entorno, isso muda o bairro, isso muda... Falou, né? O casal tendo um momento só pra eles também, né? Só pra eles. Que é importante eles estarem bem também pra estar bem com o filho. Te contar uma história. Aqui, vamos lá, a gente está aqui para contar histórias. Logo no início do Pertence, né, a gente continua hoje, um dos carros-chefes do Pertence são os passeios. Os nossos participantes, os jovens adultos, adoram passear. Quem não gosta de passear? Nossa. Ir num happy hour, ir no teatro, ir num sítio, viajar. Vida. Isso é viver para valer. Né? E o Pertence proporciona isso na vida das pessoas com deficiência. E um dos passeios, a gente oferece também o transporte de ida e volta. E quando a gente estava buscando um jovem em casa, foi no início ainda, com uma equipe reduzida, eu e a Sarita, a gente fazia tanto, né? A gente ia junto com o motorista da van. Bota na van, acompanha, fala com os pais, depois volta, deixa todo mundo em casa e tal. Hoje tem, então, essa equipe também, legal, né? Que acaba fazendo muito melhor do que a gente fazia, né? Então, isso é muito legal, como quem vem faz muito melhor. Mas uma vez um pai nos perguntou,
perguntou para Sarita ainda, né? Isso é o mais legal. Sarita, quanto tempo vocês vão demorar naquele passeio? A Sarita, olha, eu não sei, normalmente os passeios demoram, sei lá, 3, 4 horas, mas aí dá a volta, vamos dizer 4 horas. Ele, tá, tudo bem, obrigado. Daí a Sarita, mas por quê? E ele respondeu para ela, porque há muito tempo eu não tinha um tempo só eu e minha mulher. A gente tá pensando em sair para namorar. E deu uma piscadinha, assim, sabe? Isso tem uma força, Fábio, que tu não pode imaginar. Aquele casal, há muitos anos, e a gente está falando que a filha deles é uma jovem adulta, né? Isso há alguns anos atrás, então hoje ela é mais velha. Mas quanto tempo eles não tinham um momento só para eles? E mais ainda, quando a gente fala muitas vezes em deixar o seu filho, sua filha, tu é um pai. A gente precisa ter segurança, como tu mencionou. Pra deixar e a gente não quer que ele vá, ou ela vá num lugar que é um depósito. Acho que é realmente que ela possa se beneficiar com aquela atividade, que possa aprender, que possa criar novas ferramentas para sua vida. É isso que a gente procura em todas as atividades do Pertence. Então, que eles possam criar novas ferramentas, que a família possa ter um momento deles, e muitas vezes é um momento de namorar, mas muitas vezes é um momento de botar a casa em dia, é um momento de trabalhar. Então, realmente, acho que esse ecossistema, né, essa roda girando, ela faz bem para todo mundo. Por isso que eu falei, o nosso foco é a pessoa com deficiência, mas acaba reverberando na família como um todo. Te respondi porque eu fui, voltei. Com certeza. Eu queria só... Qual foi o lugar mais distante ou a história mais incrível aí que vocês viveram de alguma viagem, alguma coisa que... Aí tu me quebra, né? Porque a gente já fez todas várias. devem ser, né? Todas. E o mais legal... Boa. Essa é uma fala bem forte que eu vou te falar. A gente costuma, nas nossas vidas, comemorar somente as grandes conquistas. As pequenas conquistas parece que é óbvio. Sim. Eu estar hoje aqui nesse podcast é uma baita conquista. Pô, talvez pra ti seja mais comum falar sempre no microfone. Eu gosto de falar, né? Tu sabe. Mas gera um frio na barriga. Claro. Vai ser gravado, não posso falar nenhuma bobagem, vai ter o recorte, né? Isso é um baita momento pra mim. Isso é uma baita conquista, sabe? Mas parece meio óbvio, né? Hoje a gente tá gravando, um dia comum. Com certeza, 14 anos atrás, tu não imaginava esse momento. Não imaginava esse momento, mas a gente comemora muito uma formatura, um casamento, o dia que saiu de casa, uma viagem para a Europa, não é verdade? Sim, é verdade. Mas por que a gente não comemora as pequenas conquistas? Então, te respondendo, tem muitas histórias de grandes conquistas, mas tem também o dia a dia. Às vezes, quando o participante, pela primeira vez, conseguiu fazer um movimento de lavar a louça sozinho depois que ele almoçou, cara, isso tem que ser comemorado. Eu participei uma vez de um curso de liderança e gestão, e tinha uma dinâmica muito boa. Como é que tu comemora o gol? Infelizmente, eu sei que tu é gremista, né? Como é que tu comemora o gol do Grêmio? Como é que eu comemoro um gol no Beira-Rio? Eu tiro a camiseta, eu grito, abraço todo mundo. Tu não conhece ninguém, tu tá abraçando as pessoas do teu lado, não é verdade? Não tenho comemorado nada, né? Mas é isso. Tá, mas não vamos chegar nesse ponto. Eu já até esqueci. Deixa eu aproveitar a fase boa do Inter. Mas a gente não faz isso. Aí, às vezes, as nossas próprias conquistas, a gente não faz isso. Tu não comemora com tua esposa, comemorando, abraçados, levantando o filho no colo, gritando na janela, vamos, consegui um novo podcast, consegui um contrato novo, vamos viajar para, sei lá, para Gramado. Parece tudo muito óbvio e tudo tão sofrido, porque o dia a dia ele é corrido, e a gente esquece de comemorar. Então eu queria só trazer esse ponto, porque quando tu me traz uma história, uma conquista, são tantas, e às vezes as pequenas conquistas, elas têm um significado, assim, depois os pais dizem, hoje ele voltou tão feliz, ele nos contou que fez aquilo, sabe? É muito forte, é muito forte. E por isso eu sou tão apaixonado pelo Pertence, pelo nosso trabalho. Porque diariamente tem retornos positivos, sabe? Dá muito trabalho, não vou te mentir, dá muito trabalho. Mas a gente cria histórias diariamente. E essas histórias são nosso combustível. E isso me apaixona ser um empreendedor social, sabe? Tu trabalha com algo que tu sabe que no final do dia dá um retorno para a sociedade enorme. Imagina. Né? Então, claro que todos nós queremos crescer profissionalmente, economicamente, enfim. Mas esse retorno ele não tem preço. E ele é muito forte. Mas voltando, então, tem muitas conquistas. Hoje a gente já formou 3 turmas no nosso curso Trabalho e Vida, então no curso profissionalizante. Sabe o que é uma formatura? Jovens com toga. Os próprios pais dizendo, eu nunca imaginei meu filho se formar, os irmãos todas, e eles ficavam olhando, sonhando com aquele momento. Agora é o momento dele.
Isso é muito Cara, é forte. lindo Isso é muito demais. forte. Quando Lindo a gente demais. conseguiu o nosso grupo artístico, Fábrica de Sonhos, se apresentar primeira vez num teatro, Foi no São Pedro, né? já se apresentou em vários teatros, tanto aqui em Porto Alegre como fora. E só para avisar que se preparem, vocês vão ouvir muito do grupo Fábrica de Sonhos do Pertence Cultural. Olha Hoje aí, é um ó. grupo que está rodando o Brasil com apresentações de qualidade. De novo, lembra aquela Sim, coisa... não é aquela ideia do conceito Não do é aquela coisa depósito que tá fofo, falando. coitadinho. Cara, uma apresentação artística, a gente apresentou no ano passado o Profissional. Corpo Mundo no Teatro CIE, uma apresentação profissional, linda, Que emocionante legal. e com uma entrega artística muito forte. Nossa equipe artística, enfim, Sim. toda a equipe do Pertence, mas dessa parte eu tenho os melhores, tá, Fábio? Então a gente faz coisas incríveis. Mas então, ouvir de um pai que realizou o sonho da sua filha de se apresentar no Teatro São Pedro, para um Teatro São Pedro lotado, isso é uma baita conquista. A Imagina. própria participante que conseguiu pela primeira vez um emprego, isso é muito forte, Imagina. né? Emprego. Quantas pessoas aqui no Brasil querem trabalhar? Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala de uma porcentagem mínima, né? Que estão em empregos Sim, formais. Olha essa conquista. E aí também trazendo para o lado um pouco mais de lazer, mais educativo, mais cultural, a gente já fez 10 viagens de avião para fora de Porto Alegre. Né? Vocês levando sem os pais. Agora, voltamos a um mês atrás de Santos. A gente viajou para Santos Olha só. com um grupo de 18 participantes com deficiência. Antes a gente viajou para o Rio de Janeiro, São Paulo, Foz do Iguaçu, Bonito, Fortaleza, Bahia. Enfim, gente, legal. a gente não para de viajar. E as viagens, elas realmente têm histórias e conquistas muito grandes. Até casamento eu já ouvi falar que Tem deu casamento. aí, né? Tem gente morando sozinho, tem gente Olha casando, tem gente que namora e troca de namorada, então, porque isso é vida, Fábio. Isso é vida, isso faz parte, mas só conseguimos viver quando alguém nos dá a oportunidade. Perfeito. Quando a gente cava a nossa oportunidade, claro, mas muitas vezes quando a gente é invisível, isso é muito forte, né? A pessoa com Mas deficiência, sozinho ela não vive uma consegue sair, invisibilidade. né, muitas vezes. Não consegue, né? A sociedade não ajuda, então parece que cada vez coloca mais barreiras, Ou mais seja, ele na invisível. cabeça dele reforça que então não tem como mesmo, é isso aqui. Não tem como, a própria família muitas Que vezes legal. entende que não tem como, então a gente quebra essas barreiras. E as viagens é um baita momento dentro da nossa metodologia Pertence de colocar em prática. Então imagina uma coisa que parece muito óbvia para ti, preparar uma mala, cuidar do RG, dormir sozinho num hotel, botar despertador, porque tem uma programação no dia seguinte, alimentação em diferentes E lugares. vocês são guias, não são babás, né? Ou seja, ele tem que acordar, ele tem que fazer as coisas Eu dele. vou para aproveitar mais que os próprios participantes, né? Então eu sempre brinco, a viagem mais para mim do que para eles. Mas sim, a Legal. gente tem uma equipe multidisciplinar de novo, que vai acompanhando, Claro, óbvio, claro. dá todo o suporte, mas a ideia é que a gente consiga, né, fazer esse trabalho para ter mais autonomia e independência. Né? Maravilha. Então isso é muito legal, mas a invisibilidade, Fábio, é um tema muito sério. Né? E quando a gente fala aqui com empresários, a gente tem que lembrar que isso não é um favor. Uhum. Hoje isso é lei. Então, quando a gente fala no mercado de trabalho, hoje o Pertence, desde o início desse ano, está com um trabalho muito forte de trazer soluções de acessibilidade e inclusão para dentro das empresas. Né? Então, a gente tem algumas atuações muito legais. Isso também foi uma virada de chave na história do Pertence, porque sempre muito voltado de novo. A família típica, a pessoa com deficiência. E agora, né, a gente vem fazendo esse trabalho, mas agora cada vez estruturando Sim. mais esse produto de entregar soluções para dentro das empresas, né? Ah, maravilha. E aí eu quero entrar num tema, já que a gente fala, né, com um empresário aqui também, que tem várias preocupações de um negócio, de uma empresa. Tu entrou num momento que tu falou da cultura. E aí eu achei interessante abordar esse ponto aqui, porque a questão cultural para ti, não só da empresa Pertence, mas como é que tu transmite toda essa cultura para toda essa tua equipe multidisciplinar, para as pessoas que estão ali, porque é uma viagem, né? Pô, a tua equipe tem que passar confiança pros pais, não é só o Vitor e nem a Sarinha de 14 anos atrás com 4, 5 famílias ali que comandava. Hoje Perfeito. são 500 pessoas. Como é que tu lida com a cultura, assim como todas as empresas têm que lidar? Como é que vocês lidam com isso lá dentro? Era muito mais fácil te responder essa pergunta alguns anos atrás. Sem dúvida. Porque eram menos colaboradores, eram menos participantes, né? E a gente talvez não tinha essa missão tão forte de mover o mundo pela inclusão. Quando eu quero mover o mundo pela Até inclusão, porque quem trabalha com vocês provavelmente não viu isso em nenhum outro lugar. Então ele tá vendo pela primeira vez. isso é uma coisa muito bacana que eu me orgulho muito, mas o Pertence trilha um caminho que nunca foi trilhado. Exatamente. Isso é muito legal, mas isso traz muitas dificuldades, né? Porque é muito mais fácil tu te guiar com alguma trilha que alguém já seguiu, né? Mas te respondendo, primeiro,
e acho que tu vai concordar comigo, contratar um RH, né? Então, o que acontece? A gente demorou muito e aí, de novo, né, a nossa equipe foi crescendo, é a dor do crescimento, né? Então, também teve um crescimento muito grande na nossa equipe e aquela coisa de ser tão natural continua. A gente nunca pode perder, né? Os nossos valores, a cultura da empresa, esse olhar atento que nasce ali com o Vitor, com a Sarita, né? Esse olhar humano. Então, tu só consegue praticar e passar quando isso está enraizado. Até porque não adianta tu botar um monte de valores. Hoje tu entra em algumas empresas, tá lá escrito, os ninguém valores nunca leu. escritos nas paredes, mas tu vê o CEO, o presidente, o colaborador não aplica aquilo, isso vai tudo para água abaixo, né? Então, primeiro, é muito verdadeiro tudo que a gente faz, né? Eu acho que isso, todo mundo que foi entrando no Pertence foi incorporando. Mas também, sim, temos um trabalho muito forte da Rede do Pertence, das nossas lideranças, cada um na sua área, e agora também há 1 ano e pouco, se não me engano, com o nosso gestor de RH, exatamente para a gente conseguir repassar isso da melhor forma possível no onboarding para alguém novo que entra. Então, realmente, isso é muito legal hoje, quando tu vê um grupo de funcionários novo que entra, ou de estagiários. A gente, por semestre, entra uma leva de quase 10 estagiários de psicologia. Entra uma leva de 10 estagiários de educação física, né? Que eles vão rodando ao longo do semestre, do ano. Então, é muita gente, além dos colaboradores, para poder realmente fazer com que a metodologia, a cultura da empresa funcione no dia a dia. Ou seja, tu é um guardião dessa cultura. Guardiã, e exatamente, as lideranças têm um papel fundamental nisso. Mas, de novo, né, nos profissionalizamos. Hoje a gente tem, então, uma equipe, né, tanto do RH, com a psicóloga junto, com o POT, né, que todos esses estagiários da parte organizacional da empresa, que conseguem transmitir. É muito legal ver também, né, que às vezes tu não tá nos lugares, né? Hoje eu estou aqui, andando, mas se a gente colocar no celular e tal, tu vai ver que o mesmo clima de alegria, de energia que o Vitor, que a Sarita, né? O mesmo olhar atento quando entra uma família nova, aquele abraço, aquele gesto. Então a gente sempre se cobra para que a cultura reverbere no dia a dia, né? Tem uma frase muito boa, né? Que a cultura é o que acontece quando tu não tá lá, né? Quando tu tá olhando de longe e tá acontecendo. É isso. Hoje o Pertence ele reverbera e hoje o Pertence de novo. Ele acontece em São Paulo, acontece virtualmente para todo o Brasil, acontece aqui em 2 sedes em Porto Alegre e ela acontece porque são pessoas liderando, né, esse movimento diariamente. Que legal, que legal. E eu sei que, né, na época da enchente, vocês sofreram também, né, de alguma forma, com as famílias, com todo mundo que vocês conhecem, colaboradores. E vocês fizeram um projeto muito bonito, né? Que é o Prédio dos Sonhos. Tu foi lá visitar? Eu fui lá visitar e recomendo, pessoal. Vale a pena ir lá ver, porque eu acho que eu poderia trazer assim, não sei se eu estou enganado, mas é a materialização do teu sonho, do sonho do Pertence, do sonho da Sarita, que a gente consegue enxergar. Foi lindo demais enxergar tudo que tá lá, aquilo que foi visto, que não é só o Vitor ali, não é só a Sarita, não é só as pessoas, toda uma equipe. Um monte de gente envolvida, e foi muito legal ver o que eles fizeram. Conta aqui pro pessoal, né, o que é o Prédio dos Sonhos, como é que ele tá hoje também, né, enfim, até porque eventualmente pode ter gente precisando. Eu eu vi esses dias, eu acho que até na própria Jovem Pan, na rádio, que mais ou menos 60% das pessoas atingidas na enchente ainda não voltaram para o estado normal, seja financeiro ou psicológico. E o que é esse estado normal, né, Fábio? Também isso é outra coisa. O que é essa normalidade? Sim. Quando a gente fala de pessoas impactadas na enchente, pessoas em vulnerabilidade, a gente já tem que entender que as pessoas estavam vindo de situações muito difíceis. Já não era fácil antes. Já não era fácil antes. Então, às vezes a gente fala, tomara que retome. Não, o nosso trabalho na enchente foi que a pessoa possa dar uma virada de chave. Porque se ela retomar a vida como ela era antes, já não era uma vida invisível, era uma vida com muita dificuldade. Então, só para trazer isso, porque às vezes a gente pensa, não, antes era bom, a enchente atrapalhou. Antes era ruim, a enchente tornou pior, e agora temos uma missão como sociedade. Porque isso, né? Quando tu enxerga a água, é muito fácil ser solidário. Mas quando a água desce e tem um sol lindo, parece que tá tudo bem, mas não tá bem. Perfeito. Mas enfim, tu trouxe um tema que mexe muito comigo, né? Porque na enchente, a gente, de novo, teve uma responsabilidade como instituição, o Vitor como pessoa, mas, enfim, eu tô aqui representando um time incrível do Pertence, né? Eu sempre digo isso. Eu não faço nada sozinho. E a enchente, ela mexeu em lugares muito profundos, né? Todos nós, né? Todos nós. E a gente começou a entender que as famílias atípicas estavam sendo esquecidas.
Isso foi muito forte para mim, Fábio, quando primeiro a gente começou a pedir doações e os doadores perguntaram, tá, quais são os indicadores? Quantas pessoas com deficiência a gente tem em Porto Alegre? No Rio Grande do Sul? Quantas na instituição? E não tem esses dados. Já não tinha, agora com enchente pior. Então Falando a nível governamental... Nível governamental. Ninguém sabia dessas informações. Ninguém sabia, era de muitos anos atrás, perdido. O que o Pertence faz? Ele cria então um formulário e depois ele se junta com outras instituições, nível governamental também, para quê? Para ter uma pesquisa e poder entender aonde estão as pessoas com deficiência e qual a real necessidade, porque na enchente a gente viveu um momento, precisa de água, quando tu chegava com água não precisava mais, precisa de fralda, não precisava mais. Então a gente tentou ser mais assertivo e de novo, acho que isso mostra o nosso profissionalismo que a gente falou, né? Essa confiança para um doador, para uma empresa. O Pertence não faz nada amador. Tem todo um trabalho por trás, né, de profissionais capacitados para fazer um trabalho de qualidade e excelência. Então a gente fez uma pesquisa. Enquanto isso, a gente igual ia para os botes salvar na água, dava doações, tudo isso continuava, mas tinha que ter uma base sólida. E nesse meio tempo, quando eu um dia, nunca vou esquecer, eu visitei com a Marina, nossa psicóloga, a gente visitou um abrigo emergencial. Aquilo mexeu muito comigo, né? Visitei vários, mas aquele primeiro mexeu precário, muito, né? A grande muito, maioria deles. muito precário. E as pessoas com deficiência lá dentro, né? O que já era uma guerra, numa guerra tu esquece de algumas pessoas. As pessoas com deficiência, então, viviam uma invisibilidade. Então, tinha pessoas ali sendo maltratadas, sendo estupradas, abusadas. A gente via pessoas com deficiência física deitadas há dias fazendo a necessidade no chão porque ninguém mexia nelas. Caramba. Então, a gente via um desleixo. E aquele momento mexeu muito comigo, eu nunca vou esquecer. Voltamos pro Pertence e falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu preciso tirar as pessoas com deficiência e suas famílias, as famílias atípicas. Claro, sim, não dá pra tirar só a pessoa, né? Do abrigo emergencial e colocar em um prédio tipo hotel com apartamento individualizado. Qual é a resposta de todo mundo? Tu é louco. Isso é um sonho. Como assim? A gente tá vivendo um caos. Claro, mais que metade do nosso estado estava abaixo d'água. Eu sou desculpa, um idiota mesmo, né? Sou um louco. Mas tu é o empreendedor. Mas a gente é movido. Quanto mais nos chama de louco e idiota, melhor, né? O não que nos motiva. E, obviamente, de novo, a minha equipe fora de série, todo mundo compra as ideias e traz novas ideias. E aí a gente começa. E aí, talvez uma das grandes parcerias que eu me orgulho muito de ter conseguido para o Pertence foi com o Airbnb. Naquele momento, antes de conseguir um prédio, então, a gente entende que tem que tirar eles, consigo um grande parceiro lá de São Paulo, o Henry, que me coloca em contato com o Airbnb e a gente consegue, talvez a maior parceria até então da história do Pertence, uma parceria internacional. Não existia mais turismo, né? Ou seja, o Airbnb também estava com tudo parado. Tudo parado, mas eles não faziam esses apoios, né, aqui no Brasil e tal. Então, acho que, de novo, né, como a gente conseguiu mostrar para eles que nossa instituição é uma instituição que tem que ser apoiada, porque vai levar na ponta, né? E hoje me orgulho muito, né? O que a gente fez, colocou mais de 100 pessoas em apartamentos individualizados, Airbnb, deu muito trabalho, foi muito trabalho. Só de pensar, realmente é uma loucura, mas o retorno era, assim, algo que vou levar para minha vida. Aquele momento eu disse, valeu, sabe? Eu me lembro muito a Raquel, minha esposa, né, elas foram pra praia, eu fiquei em Porto Alegre, né, na linha de frente, aqui com o Pertence. Eu me lembro muito, minha família tá bem, mas eu tenho que estar com eles ou tenho que estar com o Pertence? E aquele momento tinha uma missão maior, até me fico um pouco emocionado. E naquele momento a gente consegue fazer esse movimento no Airbnb, atinge as pessoas, só que o Airbnb limitou a 1 mês para cada família. E aí a gente não só colocava as famílias lá dentro, como a gente dava apoio psicológico, acolhimento, material de higiene, alimentação, tudo para que eles possam retomar a sua vida. E aí, que nem eu falei, a vida já não era fácil. Então, que retomar que vida? E eu entendo que isso vai durar muito mais que 1 mês. Isso demora meses, anos. Continuo, né, com a missão de conseguir um prédio tipo hotel, conseguir, né, abrigar, acolher famílias e fazer com que isso vire um centro de referência. E hoje, então, esse sonho virou realidade. Não é à toa que a gente apelidou o centro de referência de prédio dos sonhos. Exatamente porque, primeiro, falavam que eu sou sonhador, então tamo aí, agora tem um prédio dos sonhos. E segundo, é um prédio para as famílias atípicas poderem voltar a sonhar. Isso é muito forte, né? As famílias, que nem a gente falou, né? São tantas barreiras, tanto sofrimento, que tu esquece de sonhar. Mas ali eles podem sonhar. Então ali tem apartamentos para acolher famílias, como um hotel itinerante. A ideia é que entrem e saiam, né? Que a gente possa dar uma estrutura para que eles possam, né,
seguir as suas vidas e uma vida melhor. E aquele centro de referência também se torna um centro de capacitações, de treinamento. Então, hoje a gente treina pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência auditiva para o mercado de trabalho. A gente hoje tem aulas de Libras para a sociedade, porque a gente entendeu que no momento da enchente, ou todos os momentos, a sociedade não está preparada, né, para poder acolher com qualidade, em momentos principalmente de emergência, pessoas com deficiência. Então, lá tem treinamentos exatamente para os próximos desastres. E, infelizmente, a gente sabe que vai ter. Né? Que a nossa sociedade esteja capacitada, e tudo de forma gratuita. Então é uma coisa muito legal ali que ainda reverbera no prédio, dá muito trabalho, né? De novo, mas é uma missão muito forte nossa no Instituto Social Pertence de poder realmente fazer com que a gente veja uma sociedade mais diversa, inclusiva, e que todas as pessoas possam ter uma chance, né? Então ali esse prédio, ele traz muito essa questão de... Ele continua, né? Ele continua. Então, falando com empresários, ele continua, mas ele demanda muito, um custo muito alto mensal, então a gente precisa de apoio de pessoa física, pessoa jurídica, né, para a gente continuar oferecendo esse trabalho. O Prédio dos Sonhos acontece ali no centro de Porto Alegre, um espaço muito estratégico também, né, muito acessível para as pessoas poderem chegar, tanto na enchente quanto agora, né, então realmente um prédio que continua e, enfim, tem agora o nosso carinho e espero que ele fique de legado para o nosso estado, para o nosso país, né? Inclusive, eu falava, né, do aspecto da liderança aqui. O Vitor fez a provocação, né? Pô, e esse podcast, será que a gente consegue fazer ele também em Libras? Então a gente vai aceitar aqui o desafio, a gente vai realmente fazer o melhor e o possível para que a gente já consiga que este episódio, né, talvez vocês desde o início, a gente não sabe se vai acontecer. Vai acontecer. Mas a gente quer que aconteça ele em Libras e vamos ver se a gente consegue fazer, né, com que todos os próximos venham dessa forma. E eu acho que isso que é o teu papel da liderança e do teu sonho. Tu fala com o coração. Então tu vai mudando e vai mexendo por onde tu passa. E eu acho que é tão lindo isso que tu tá trazendo. E eu tenho certeza que quem tá em casa tá vendo isso também. Porque tá todo mundo pelo menos refletindo. E eu acho que esse já é o primeiro passo. Com certeza. Se vai mudar ou não, talvez leve um pouco mais, um pouco menos. Cada um vai voltar pro seu negócio, vai pensar em alguma coisa diferente. Então, eu falei que ia ser um baita do episódio aí, pessoal. E a nossa metodologia, ela mistura ciência e emoção, né? Então tem tudo a ver com ensinar com o coração, com a forma mais carinhosa que a gente fala, né? Desde lá, Sarita, esse olhar atento, o Vitor e hoje a equipe. Mas tu traz a questão da acessibilidade, sim, vai ter Libras, deve estar rolando aqui, né? Acessibilidade, isso é uma coisa que o Pertence vem lutando, né? Então, precisa de Victors para oferecer? Sim. Mas precisa de Fábios aceitar, né, que a gente consiga ter Libras, por exemplo, que é uma das ferramentas de tornar um pouco mais acessível esse podcast. Tem outros, né? Mas vamos dar o primeiro passo. Então, obrigado por aceitar esse desafio. E com certeza, evoluir, né? E com certeza, muitas vezes a gente enxerga isso como um favor, né, Fábio? Sim. Ah, vou botar Libras, beleza, que legal. Tu não quer te comunicar com 100% dos gaúchos? Claro, maravilhoso. Por que não chegar em todas as pessoas? E para chegar em todas as pessoas, a gente precisa acessibilizar. Então, que esse podcast sirva de legado, de lição, e quem sabe os próximos todos vão ter acessibilidade. E falando, né, já que também grande parte do nosso público é gente que ou é dono da empresa, empresário, também de RH, tem muita gente. Sei que tem um trabalho de vocês também, né, voltado à profissionalização. A gente pincelou aqui um pouquinho no início, mas acho que vale explorar um pouquinho mais aqui também, porque às vezes a pessoa, o empresário ou o gestor lá quer trazer mais gente para sua equipe, quer poder trabalhar isso de uma forma mais séria, profissional, e às vezes não sabe para onde correr. Como é que vocês estão trabalhando e lidando e ajudando as companhias nesse sentido? Perfeito, e muitas vezes a gente vê as empresas colocando uma pessoa com deficiência em algum setor, mas se tu não prepara todo o setor, os gestores e a própria pessoa com deficiência, né, o turnover, né, isso é importante. vai acabar, né, não durando muito. Então hoje o Pertence faz esse trabalho de capacitação, sensibilização, apoio à empresa, a questão de achar também pessoas para a vaga certa. Existe o processo de seleção também, Tem também todo esse... Não é só porque tem deficiência que vai trabalhar na todo empresa. esse trabalho de empregabilidade, a gente vem há alguns anos trabalhando com isso, né? A gente passou por um edital de uma empresa, começou esse pilar trabalho e hoje tem se fortalecido e graças a Deus a gente está com várias empresas, né, trabalhando e oferecendo o que a gente realmente acredita, né? Porque fazer o que todo mundo faz
já não adianta, né? A gente Perfeito. precisa realmente fazer de uma forma diferente. E aí entra de novo toda a nossa metodologia também na parte da empregabilidade e no desenvolvimento da empresa para se tornar realmente inclusiva. Que legal. Então tem esse trabalho Maravilhoso, que hein? está crescendo, legal. E aí, né, já que a gente fala linhas de chegada e tu tá aqui, o que é, né? Para algumas pessoas eu já perguntei assim, cara, se tu não fizesse o que tu faz hoje, o que tu faria? Cara, não existe essa pergunta pra ti, porque eu não consigo enxergar imaginar outra também, coisa. Futebol já te vi jogar e sei que tu não teria habilidade pra isso, né? Para! Calma. Não, brincadeiras à parte, mas o que seria a tua próxima linha de chegada num projeto como esse, que eu sei que é ali, né, mas... Uma boa pergunta. Tinha quanto tempo a gente está falando? 40 e poucos minutos. Eu podia me preparar, mas eu não estava esperando essa pergunta. Cara, primeiro eu acho que são chegadas, né? Acho que são várias linhas de chegadas, como eu falei. São várias conquistas, comemorar, né? E a gente vem dando esse espaço como pertence. Mas, de novo, né? A nossa missão é mover o mundo pela inclusão. E eu não vou parar até que a gente possa ver esse mundo cada vez mais diverso, inclusivo, né? Quando a gente conseguir parar de falar sobre isso se tornar cada vez mais natural e a gente enxergar na prática pessoas com e sem deficiência, né? Usufruindo dos mesmos direitos, né? Circulando nos mesmos espaços, tendo os mesmos benefícios. Acho que aí eu posso dizer que é uma linha de chegada. Mas a caminhada ainda é longa e, de novo, né? São várias linhas de chegadas e... espero que... Quem sabe do prédio do sonho vira o bairro do sonho, depois a cidade do sonho. Não, que daqui a pouco é o Brasil do sonho. A gente quer mover o mundo pela inclusão. A gente está movendo já o mundo pela inclusão, né, dentro das proporções, mas é um trabalho de uma equipe, exato, multidisciplinar, para a gente conseguir cada vez transformar. Acho que é isso, no final do dia, é sobre quantas pessoas a gente conseguiu transformar. Né? Às vezes, quando a gente pede no âmbito social, né, pede uma doação, quando a gente chama uma família no âmbito particular, né, explica... No final do dia, não é sobre conseguimos um projeto novo ou não. É sobre quantas pessoas a gente conseguiu transformar naquele projeto. Isso é muito forte, né? Isso tem um significado muito grande. Então, eu acho que tem muita gente ainda para ter a vida transformada. Muita gente precisa do Pertence, precisa do Fábio, precisa de pessoas querendo fazer um movimento, né? Então, acho que a linha de chegada é quando mais pessoas entrem nesse nosso ciclo de trabalho, né, nesse nosso sonho, e que a gente consiga tornar ele realidade. Maravilhoso, maravilhoso. E quem quiser apoiar, tá em casa assistindo, se sensibilizou, já tinha ideia, mas não sabia por onde começar. Quem conheceu o Pertence, tomar primeiro, um café. Também, né, encontrar uma instituição séria que possa aportar, enfim, doar e saber que o recurso vai estar sendo utilizado da melhor forma. Onde é que acha o Pertence, o Vitor? Conta aí pra gente. Vamos lá. Então, o Pertence hoje se localiza na Rua Gonçalves Ledo 473, no bairro Partenon. E também Porto Alegre. Em Porto Alegre e também no centro de Porto Alegre, na Rua Marechal Floriano 108. Mas, né, hoje, muito fácil pelo Instagram, pode ser @Clube Social Pertence ou @Instituto Social Pertence. E também no nosso site, pertence.me. Né? Então, tem ali todos os canais. É só dizer, essa entrevista do Vitor com o Fábio, quero tomar um café, a gente vai estar de braços abertos. Maravilhoso. Vitor. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Que isso. Correspondi a expectativa. Eu não tenho, expectativa. Deu uma aula aqui pra gente que eu acho que pouco a gente encontra, né, nas nossas conversas com gente que a gente conhece. E às vezes a gente tava falando aqui antes de começar, né? O CEO Fórum, não sei o quê, o outro grupo de empresários, isso. E ver a paixão que tu fala é difícil a gente enxergar. Então isso nos move, isso nos movimenta, isso nos faz pensar na nossa vida, refletir. Então eu quero te agradecer por tu dar uma aula de paixão, cara. Foi isso que tu fez aqui hoje pra gente. E eu que conheço aí tua história, família, enfim, né? Sei que isso vem de casa, vem do berço, toda essa educação, todo esse teu olhar. Então, não só o pessoal do Pertence, mas a sociedade te agradece, né? Por tudo que tu tem entregado. Então, cara, parabéns mesmo. Obrigado. Isso tem uma palavra, né? Propósito. Tem tanto empresário, tanta empresa procurando e jogando no Google, no ChatGPT, né? Propósito da minha empresa. Isso é muito natural, né? Então, acho que quando a gente tem um propósito, a gente faz tudo com muita paixão. Mas obrigado muito mesmo. Legal, obrigado pelo convite. Legal. E para quem quer começar, às vezes, uma ida ao McDonald's, nem que seja pelo lanche de graça,
pode se tornar o início de um grande propósito, e o Vitor nos mostra isso aqui, e não pelo não ter o valor, né? Eu tô dizendo porque tu deu e aceitou dar aquele primeiro passo, e esse primeiro passo é que muitas vezes as pessoas precisam dar. Exato. Porque é lá com 14 anos depois, 20, 30, é que a gente consegue ressignificar e entender, cara, se eu não tivesse feito aquilo, seja pelo motivo que for no passado, mas aquele passo hoje me trouxe para algo muito maior que tu move, com certeza, milhares de pessoas ao teu redor. Então, parabéns, Vitor. Obrigado. Eu disse que ia ser um baita no programa. Obrigado a vocês que assistiram. Compartilhem, comentem. A gente vai adorar poder ajudar também o Pertence nesse projeto. E, enfim, então, acho que é assim que a gente encerra um grande episódio. E fiquem com a gente até a próxima. Curtam, comentem, já te deixo aqui as palavras finais. No Jovem Pan Porto Alegre pelo YouTube e também, né, no Spotify, no Linhas de Chegada. Considerações finais aí, Vitor. Já falei tanto, não tem mais, mas obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Eu acho que isso, é uma corrente do bem. Quando a pessoa vai escutar esse podcast, vai compartilhar, pode chegar numa família típica, pode chegar numa empresa, né? A gente faz com que essa corrente, né, da inclusão, a gente ela curte reverbere. Tanta coisa, né? Por que não compartilhar esse episódio com alguém, com alguma família, para fazer o bem? Exatamente. Não precisa nem levantar, não quer doar, não pode, não tem problema. Mas compartilhar tu pode. Faz as coisas girarem, né? Maravilhoso. Obrigado. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. E eu quero agradecer muito aqui também nessa oportunidade que eu tô tendo, né, de trazer o Vitor conversar, porque a gente também se comove e reflete muito sobre a nossa vida. Então eu quero agradecer a Arthur Cipriani, né, por abrir as portas da Jovem Pan, por eu poder também criar esse momento. Ao Matheus, da técnica, que muito, né, me acompanha aqui, Matheus, ajudando bastante. Então, são esses agradecimentos que nem tu falou, né? A gente precisa agradecer também. Então, muito obrigado a todos. Maravilha. É isso aí, vamos para a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.